Leonardo encontra Jerusa no estande e pergunta como vai a mulher mais linda do mundo. Isabela aproveita a chance para mostrar a Leonardo o desenho impressionante de um vestido que Jerusa fez. Leonardo elogia o talento de Jerusa, ressaltando que em breve ela se tornará uma grande estilista. Isabela sugere que Jerusa poderia criar vestidos de noiva, como fez o de Úrsula. Jerusa acha a sugestão interessante, mas diz que o próximo vestido pode ser o dela. Isabela revela que Jerusa deseja se casar com Leonardo. Leonardo, desconcertado, muda de assunto e chama os clientes para se aproximarem do estande. João comenta com Sebastian que enquanto estava embriagado, o amigo quase pediu Lupita em casamento. Sebastian admite que não lembra de nada, mas está cada vez mais convencido de que Lupita é a pessoa ideal para ele. João pergunta se Sebastian está disposto a mudar, abrindo mão das conquistas e até das festas. Sebastian responde com confiança que a de ontem foi a última bebedeira e que a partir daquele momento ele seria uma pessoa diferente. Ele até se imagina como o melhor namorado do planeta. João observa que ainda falta uma coisa, fazer com que Lupita aceite ser sua namorada. Sebastian acredita que isso será o mais fácil e quando se declarar, ela certamente vai querer beijá-lo apaixonadamente. Lupita percebe que embora Gabriela não tenha conseguido pegar o buquê da noiva, está fazendo selfies com ele. Ela repreende a irmã, explicando que esse comportamento é visto como espalhar informações falsas, o que pode ser considerado crime. Gabriela desdenha da acusação da futura advogada, dizendo que era apenas uma lembrança. Gabi garante que não tem intenção de roubar a sorte da irmã de ser a próxima a se casar com Sebastian. Lupita admite que está distante disso e conta que Sebastian exagerou na bebida durante a festa, o que a deixou irritada com ele. No entanto, Gabi acredita que Lupe vai acabar com Sebastian, apesar das dúvidas dela. Gabi brinca dizendo que no dia em que Lupe se tornar namorada de Sebastian e se casar com ele, ela também se casará com seu peixinho. Gabi imagina um casamento duplo, com as duas vestidas de noiva, usando longos vestidos que se estenderiam até fora da igreja. Lupita pergunta se a irmã está realmente ouvindo o que está dizendo. Gabi responde que o segredo para que as coisas aconteçam é decretá-las. Ela afirma convicta que hoje está fazendo essa declaração e que assim será. Gabi então convida Lupita a procurar vestidos de noiva online, animada com a ideia. Na mansão, Daniela comenta que Karen e Heron formam um bom casal, mas Fausto discorda, dizendo que eles não têm nada a ver um com o outro, comparando-os a água e azeite. Karen pergunta o que Fausto sabe sobre isso, e ele responde que conhece bem os dois, destacando que ela não aguentaria um homem como Heron. Daniela questiona o que há de errado com Heron, e Fausto critica o homem, dizendo que ele vem de origens humildes e apesar de ter superado dificuldades, o que conseguiu até agora foi graças a ele. Fausto diz que seria como juntar Karen com um caminhoneiro tão miserável quanto Memo. Daniela defende Memo, afirmando que ele não é nenhum miserável. Ela garante que qualquer mulher como Karen ou Úrsula se sentiria honrada em ter um homem como ele ao seu lado. Nesse momento, Heron aparece com um buquê de flores para Karen e outro para Daniela, agradecendo o convite. Enquanto Heron se senta, Karen pergunta a Fausto quando foi a última vez que ele deu flores. Heron cumprimenta Fausto e o chama de amigo, mas Fausto pede que o trate apenas como Fausto. Daniela comenta que estavam falando sobre Heron, e Heron sugere que Fausto estava tentando fazer com que ele parecesse uma pessoa ruim. Fausto e Heron concordam que se conhecem muito bem. Heron então provoca, dizendo que sabe muitas coisas sobre Fausto, criando uma tensão no ambiente. Daniela, curiosa, pergunta sobre o que Heron está falando. Heron sorri e responde que estava brincando. Ele expressa sua admiração por Fausto, dizendo que o considera um exemplo. Heron começa a beijar o braço de Karen, fazendo Fausto se sentir visivelmente incomodado. Humberto recebe os recém-casados no restaurante e, de maneira acolhedora, pergunta como foi a noite deles. Memo responde que correu tudo bem, enquanto Úrsula, de forma irônica, diz que Memo não a deixou dormir a noite inteira. Humberto, com humor, brinca perguntando se foi por causa do ronco de Memo. Amparo se aproxima, visivelmente contente ao ver o casal unido. Úrsula, com um toque de cinismo, agradece a Amparo por tudo. Amparo comenta que soube por Macário que César vai alugar a casa onde Úrsula morava. Memo, surpreso, pergunta por que Úrsula não lhe contou que seu primo vai morar ali.
Úrsula tenta se justificar, explicando que com tantas preocupações na cabeça não teve tempo de mencionar o assunto. Humberto acha positivo e observa que a família Santos está crescendo. Na cozinha da mansão, Fausto expressa para Daniela sua preocupação sobre Karen sair com Heron. Daniela pede que Fausto seja direto e explique por que não aprova esse relacionamento. Fausto inventa que Heron é um mulherengo e que não quer que ele faça sua amiga sofrer. Daniela sugere que essa talvez seja a razão pela qual Heron ainda está solteiro, insinuando que ele poderia mudar se tivesse uma mulher como Karen ao seu lado. Ela também lembra que eles não pretendem se casar amanhã e que estão apenas se conhecendo para ver se algo realmente surge entre eles. Enquanto Fausto e Daniela se aproximam, Heron sussurra no ouvido de Karen, que começa a rir e confessa que não ria tanto há muito tempo. Heron elogia Karen, dizendo que agora entende porque esteve solteiro até então, estava esperando por ela. Daniela serve um aperitivo e sugere que almocem em 1 hora. No entanto, Karen revela que gostariam de ir a outro lugar, o que faz Fausto se incluir e pergunta para onde irão. Daniela chama a atenção de Fausto, dizendo que ele não percebeu o recado, eles querem ficar a sós. Com isso, Daniela libera os convidados para se divertirem. Heron e Karen se despedem do casal e vão embora. Agora sozinhos, o tom da conversa entre Fausto e Daniela muda. Ela menciona a necessidade de discutir sobre Isabela e a paternidade de Memo. No entanto, Fausto responde de maneira resoluta, dizendo que o assunto já foi abordado e não há mais nada a ser discutido. Yolanda repreende Grace por se torturar ao observar as redes sociais de Gabi insistentemente. Logo após, Yolanda atende uma ligação de Macário e questiona se ele já conseguiu resolver a situação com Amparo. Macário, desanimado, acredita que seu relacionamento com Amparo não tem mais salvação, mas Yolanda insiste que ele ainda precisa lutar pelo casamento. Grace, atônita, não consegue acreditar no que está ouvindo de sua mãe. Yolanda afirma a Macário que após tantos anos de união, ele não pode simplesmente se divorciar e sair de mãos vazias. Ele precisa agir para reconquistar Amparo e depois ver como resolverão a questão do terreno. No restaurante, Eugênio surpreende Amparo com a entrega do primeiro exemplar do seu livro de receitas. Amparo, emocionada, o abraça, agradecendo profundamente. Macário, observando à distância, não esconde seu desconforto. Leonardo expressa seu amor por Jerusa, que revela que ele é seu primeiro grande amor. Ela menciona a necessidade de conversarem sobre o futuro e a possibilidade de se casarem. Leonardo, com sinceridade, assegura que a ama profundamente, mas explica que o momento não é propício, pois ainda não tem condições de oferecer uma vida melhor. Ele sonha em se tornar um cantor famoso para proporcionar a ela o que merece, mas admite que ainda não conquistou isso, o que o impede de dar esse passo no relacionamento. Jerusa, desanimada, concorda com as palavras de sua falecida mãe, que sempre aconselhou que ela deveria esperar até depois do casamento. Em um restaurante, Fausto questiona Daniela sobre o motivo de tê-lo trazido até ali. Ela revela que deseja que eles conversem com alguém. Quando Fausto pergunta quem, Memo aparece. Daniela agradece a presença de Memo e pede que ele se acomode. Ela explica que a razão da reunião é que Isabela precisa saber a verdade. Memo é seu pai biológico. Macário reflete que não pode permitir que Eugênio se aproprie de sua mina de ouro. Amparo confessa a Eugênio que está emocionada com o livro. Eugênio, gentil, pede que ela não chore, pois aquele é um momento de celebração, um reflexo do esforço e dedicação de Amparo. Eugênio então convida Macário a ver o livro. Macário cumprimenta Eugênio educadamente e folheia o livro sem demonstrar muito entusiasmo, devolvendo-o à mesa e apenas dizendo que está muito bonito. Amparo, curiosa, pergunta a Eugênio quando os outros volumes serão lançados. Fausto, indignado, pergunta a Daniela se foi por isso que ela o trouxe até ali. Ela responde que é essencial discutir a questão entre os três. Fausto não vê a necessidade disso, já que já repetiu diversas vezes que não quer expor sua filha nem tratar de nada relacionado à sua origem. Memo, por sua vez, discorda, afirmando que Isabela tem todo o direito de saber quem é seu verdadeiro pai. Fausto, com ceticismo, questiona o que uma menina entende sobre seus direitos. Daniela menciona que a intenção é abordar o tema de maneira respeitosa e civilizada. Fausto então questiona se ela realmente está cedendo à pressão de Memo para que o apoie. Úrsula deixa claro para César que aquela continua sendo a sua casa e que não deseja sua presença ali.
Ele, irônico, responde que está por perto cuidando para que o bebê nasça saudável. César então assegura e comenta que ela tem 2 maridos à disposição, insinuando que quando se cansar de um, poderá correr para o outro. Úrsula se afasta e afirma que não é tão cínica quanto ele imagina. No entanto, César a acusa de ser tão astuta quanto seu tio Macário, que também mantém suas 2 opções. Úrsula, confusa, questiona a que ele está se referindo. Fausto exige saber se Memo está pressionando Daniela para que ela haja conforme seus interesses. Memo responde que nunca faria algo assim, mas Fausto se mostra cético. Daniela assegura a Fausto que Memo não a pressionou em momento algum para falar com Isabela. Foi uma decisão dela mesma, pois acredita que Memo é uma boa pessoa. Fausto acusa Memo de ter se aproximado deles trazendo um caminhão de mentiras. Eugênio explica a Amparo que dentro de algumas semanas estará pronta a primeira triagem do seu livro. Eugênio, confiante, afirma que o livro fará muito sucesso. Macário, interessado, pergunta o valor do livro, mas Amparo pede para que ele não comece com isso. Ela sugere organizar uma festa para promover o lançamento de maneira adequada. Eugênio concorda e promete avisá-la assim que tudo estiver pronto para a apresentação no restaurante. Ao se despedir, Eugênio incentiva Amparo a aproveitar o livro e deseja que Macário se recupere rapidamente. Úrsula se surpreende quando César revela que flagrou Macário com uma mulher chamada Yolanda no hospital. Ela recorda de um episódio anterior, quando Yolanda apareceu no restaurante dizendo que o carro havia quebrado na estrada. Macário então pediu para que ela rebocasse o veículo até o local e, sem hesitar, ele ofereceu para verificar o motor. César, brincando, diz que Macário também deve ter trocado o óleo. Úrsula recorda que a mulher estava bastante próxima de seu tio, o que fez com que Amparo percebesse e fizesse um escândalo. Ela também lembra que Yolanda mencionou ter um salão de unhas e lhe deu o telefone caso precisasse de algo. Úrsula, com um sorriso, brinca dizendo que está precisando fazer as unhas e pega o telefone. As funcionárias de Amparo elogiam o livro. Nélida, com um tom brincalhão, pergunta se as fotos de Amparo foram alteradas, como costumam fazer com as celebridades. Amparo responde que não, afirmando que estava totalmente natural nas imagens. Após as funcionárias se afastarem, Macário observa a foto no livro e diz que Amparo está realmente linda. No entanto, ele ressalta que o mais importante é quanto ela irá lucrar com o lançamento do livro. Amparo então recorda que Eugênio já havia feito um adiantamento. Macário, desconfiado, questiona se ele não estaria tentando ficar com a maior parte dos lucros, deixando Amparo apenas com uma pequena quantia, como se estivesse fazendo um favor. Amparo defende Eugênio com veemência, ressaltando que ele é um homem íntegro, de palavra e honrado. Macário, no entanto, insiste que vai procurar Eugênio para renegociar a divisão dos lucros. Amparo firme deixa claro que está separada e não precisa mais da intervenção de Macário. No restaurante, Memo afirma com serenidade que não está exigindo nada nem pressionando ninguém. Ele é o pai biológico de Isabela e só deseja chegar a um entendimento amigável. Daniela, concordando com Memo, tenta amenizar a tensão, mas Fausto se opõe veementemente. Memo, com firmeza, lembra que Isabela carrega o seu sangue. Fausto, porém, responde que o que realmente importa é o afeto e para Isabela ele é o pai. Fausto enfatiza que não quer causar mais confusão na mente da menina. Memo, com convicção, acredita que cedo ou tarde Isabela vai querer saber quem é o seu verdadeiro pai. Fausto, por sua vez, responde que isso será resolvido com o tempo, mas por agora ele se recusa a revelar a verdade. Fausto se levanta da mesa, deixa o dinheiro para cobrir a conta e convida Daniela a ir embora. Quando Fausto se retira, Daniela garante a Memo que cuidará da situação. No jardim da casa de Eugênio, Heron propõe que ele e Karen subam para o quarto dela, mas ela recusa e pede para ele não estragar tudo, deixando as coisas acontecerem de forma natural. Heron diz que gosta muito dela, mas Karen reclama de falta de confiança por parte dele. Para ela, a confiança é a base fundamental de qualquer relacionamento. Heron admite que há falta de confiança entre os dois. Karen lembra que já fez o que Heron pediu, apresentando-o como seu namorado ao pai para demonstrar que está interessada em algo sério. Heron afirma que tem muito interesse por ela. Ela responde que conhece bem os homens e que ele está apenas tentando conquistá-la para levá-la para a cama, mas avisa que isso não vai acontecer. Heron garante que quer algo sério com ela. Karen deixa claro que se ele acha que ela é uma mulher fácil por ser amante de Fausto, ele está muito enganado.
Heron pergunta o que precisa fazer para mostrar que ela é a mulher que ele sempre sonhou. Karen responde que ele precisa provar que confia nela, desejando saber sobre os segredos que Heron guarda sobre Fausto. Em casa, Daniela avisa a Fausto que vai se deitar, pois está com dor de cabeça. Fausto a impede, segurando-a, e se queixa por ela ter ficado em silêncio no carro. Daniela pede que ele a solte e se acalme, mas Fausto se recusa a se acalmar e exige saber o que está acontecendo. Daniela exige que ele pare de falar com ela daquela maneira, mas Fausto responde que ela não pode tomar decisões sozinhas, alegando ser o homem da casa e seu marido estando no comando. Daniela tenta explicar que está preocupada com a filha e que Isabela tem o direito de saber a verdade. Fausto, enfurecido, grita que Isabela nunca descobrirá que o caminhoneiro é seu pai e avisa para Daniela não desafiá-lo, pois ela não sabe o que ele pode fazer. João chega para defender a irmã, mas Fausto pede para ele não se meter. Heron se recusa a contar os segredos de Fausto para Karen e ela pergunta se ele tem tanto medo assim, mas Heron garante que não tem medo nem da morte. Karen argumenta que em um relacionamento a cumplicidade deve existir e que segredos devem ser compartilhados com a pessoa amada. Heron concorda e diz que vai revelar tudo sobre Fausto, mas não para uma namorada, e sim para uma esposa. Ele deixa claro que se Karen quiser a combinação do cofre, ela precisará se casar com ele. Sebastian encontra Heron e Karen se beijando e pergunta se está interrompendo algo, mas Karen responde que Heron já estava indo embora. Antes de sair, Heron pede para Karen refletir sobre o que ele disse. Sebastian pergunta a Karen se Heron é o dono de seu coração. Karen, irritada, manda Sebastian se vestir para trabalhar. Sebastian admite que ainda está de ressaca das bebidas que tomou na festa de casamento de Memo. Fausto lembra João que ele é marido de Daniela e proprietário da casa onde ele mora encostado. Daniela defende João, dizendo que ele não é um parasita. Em seguida, ela explica a João que esse é um problema que precisa resolver com Fausto e concorda quando Fausto a chama para conversarem no quarto. Fausto sugere que se João não está satisfeito, pode ir embora com sua namorada mentirosa. João proíbe Fausto de continuar ofendendo as mulheres e Daniela o impede de partir para cima de Fausto. Fausto volta a ofender Gabi e exige que João siga suas regras enquanto morar sob seu teto. Daniela se revolta, lembrando que a casa também é dela, que trabalha e que João contribui com as despesas. A tensão aumenta ainda mais quando João ameaça sair de casa. Fausto sugere que João vá, dizendo que a porta está aberta. João diz a Daniela que lamenta pela situação e avisa que vai embora.